Boa tarde. Boa tarde, gente, tudo bem? Bom, meu nome é Carlos Henrique, colaborador do Sebrae, e essa live aí que a gente está divulgando para poder fortalecer todo o processo com as ações junto aos empreendedores. Estamos aí, já foram feitas algumas lives. Essa é a minha primeira live aqui no canal Sebrae Atende e é um prazer estar com vocês, né? Para poder compartilhar algumas informações. E a gente está com uma convidada especial que daqui a pouco vai estar entrando aqui com a gente, que é a Carol Manciola, né? Então, Carol daqui a pouco vai estar entrando já aí. Eu entrei um pouquinho antes para que vocês já possam já ir participando. Então, vamos nos conhecendo, né? Meu nome, então, como eu falei a todos vocês, é Carlos Henrique. Eu atuo numa das gerências do Sebrae aqui na Bahia e que bacana que essa live ela está sendo transmitida e está sendo divulgada em vários estados aqui do Sebrae do Brasil, e a gente está buscando fazer com que possamos juntos a gente fortalecer e poder levar uma informação diferenciada ao empreendedor brasileiro, que nesse momento de crise existem saídas, existem oportunidades. Para isso é necessário se preparar agora, né? Se preparar, aproveitar esse momento aí que cada um está um pouquinho mais recluso, um pouquinho mais. Eu, assim como todos, estou aqui dentro de uma. dentro de casa, né? E todos, com certeza, estão. E é por isso que a gente vai trocar algumas ideias, fazer com que a gente possa interagir junto com essas pessoas, né? Então, vai ser bem bacana aqui. Eu tive a oportunidade em outro canal já entrevistar alguns empreendedores, alguns palestrantes. Hoje pela manhã mesmo estávamos com o Arthur Igreja, falando um pouco sobre fake news, o quanto as fake news estão atrapalhando o desenvolvimento das empresas. E agora a gente está à tarde com a Carol Manciola. A Carol Manciola, ela tem um trabalho fantástico, e um dos trabalhos dela foi falado no livro Bora Bater Meta, né? E essa era a maior conversa que a gente tinha no nosso dia a dia, dentro do nosso trabalho. E agora fica essa pergunta, né? Como bater meta? Né? Então a gente tem dois contextos aí, o contexto da venda presencial e o contexto da venda digital, né? Então esses contextos hoje eles ficaram mais complexos ainda, né? Principalmente a venda presencial e esse papel da venda digital aí, que vem a ser uma válvula de escape para que as empresas possam estar desenvolvendo o seu trabalho de venda. Então, vai ser muito interessante. Carol, ela acabou de entrar aqui, né? Então, nós vamos já acessar aqui com a Carol Manciola, certo? Conheçam essa pessoa fantástica. Ela está entrando já, certo? E é uma pessoa ímpar que vocês vão conhecer agora. Tudo Já bom, joguei um Carol? filtro aqui, hein? Tudo bem? Como é que tá? Eu tô assim, Reclusa? gente. Olha como eu tô. As unhas, né? O cabelo, a Reclusa, né? cara. Só o filtro salva nessas horas, gente. Só o filtro E salva. recomendando a todo mundo que fique em casa. Ontem eu vi uma postagem sua maravilhosa, né? Já que não É dá o para vídeo. entender com a voz, bora desenhar, né? Para ver se o povo entende, né? Então, Tem assim, que eu achei ser. aquela sacada sua bacana. Não deu para entender, quer que eu desenhe, né? Então eu Tem que ser desenho, assim, né? né? Desenhei como é que fica em casa, né? Bom, Pois Carol, é. seja bem-vinda ao portal Sebrae Atende, né? Esse é o Obrigada. portal oficial do Sebrae Bahia, onde a gente está desenvolvendo uma série de lives aí. Vários colegas estão interagindo com essas Legal. lives. Hoje, assim, o nosso programa de lives já está atingindo uma parte do Brasil, porque o Sebrae Nacional está divulgando também essas lives, né? Então, você já vai ter aqui um público muito bacana do Espírito Que Santo, de bom. Minas, de Goiás, de Alagoas, certo? Tem uma turma bacana já que está interagindo e participando das lives. Então, para a gente vai ser um prazer imenso estar com você. E assim, naquela torcida, né? Para que em breve a gente esteja presencialmente, né? É o presencial que
vai dar esse calor humano. Nós que somos baianos, né? Sabemos disso aí. Hoje, Carol é uma baiana que mora em São Paulo, está reclusa em São Paulo, e hoje todos nós somos brasileiros, né? Então, acho que Exatamente. essa é a pegada que a gente tem que ter de poder fazer a diferença e atuar de forma significativa. E Ó, Carol trouxe um Salvador. tema. Carol trouxe um tema aí. Ó, o Maceió já está presente. Já vi aqui Já vi uma aqui. formação. Eu, Maceió, Alagoas, tá vendo? Então é isso aí, Carol. Manda um recado aí, Carol, para a gente ver, para a gente ouvir um pouquinho você nesse contexto. E aí vamos interagindo. Eu vou estar aqui também anotando algumas perguntas. Se também você quiser já falar de algumas perguntas aí na hora que você vê na, Tá na, bom? na lista, pode falar também, tá bom? Show de bola, vai, Perfeito. fala aí. Primeiro, super prazer estar aqui com vocês. Conheço o Carlos Henrique de outros carnavais, minhas primeiras experiências como instrutora, sei lá, 15 anos mais ou menos, a gente trabalhou junto. De lá para cá, eu tenho estudado muito sobre vendas, né? E eu gosto muito de começar as minhas apresentações falando que eu sempre fui vendedora. Então, desde os 6 anos de idade, que eu vendia geladinho, eu fazia festa e vendia o ingresso da festa que eu mesma organizava, né? Então, eu passei a minha vida inteira buscando um jeito de ganhar dinheiro. Na adolescência, a mesma coisa. Eu trabalhei em bloco de carnaval, trabalhei vendendo uniforme em escola. Cresci e fui para o mercado formal de trabalho. Fui trabalhar na área de vendas. Então, eu sei o que é ficar no shopping, sem saber se é de manhã, de tarde ou de noite, né? Porque tem um pouco disso. Quando você trabalha com venda, você fica num ambiente fechado, você não tem ideia do que seja aquilo. Né? Eu sei o que é você ter uma marmita que você leva para o trabalho e você vai pegar a marmita e só tá o desenho, sabe, do bife. Que roubaram o bife, ficou só o arroz lá na frente. Também sei o que é trabalhar no mercado B2B, que é um desafio muito grande, porque trabalhei como representante de indústria farmacêutica, tive livraria, hoje eu tenho uma empresa de educação, enfim. O meu desafio, assim, vender tá na veia, tá na alma, é uma paixão, e eu gosto tanto desse assunto que recentemente eu lancei um livro chamado Bora Bater Meta, né? E o Bora Bater Meta é um livro que fala do desafio da venda presencial no mundo cada vez mais digital. Então, eu acho que esse é um ponto importante. A gente está vendo agora com essa coisa do coronavírus, o crescimento do e-commerce. A gente não vai passar por esse ileso, ninguém vai passar por esse ileso. Se vendas precisava mudar, vendas agora precisa mudar mais ainda, porque as pessoas vão ter contatos com e-commerce, vão ter contatos, né, com outras maneiras de comprar, e com isso a gente vai ter que se reinventar. Então, a ideia, né, de falar do desafio da venda presencial no mundo digital é exatamente mostrar um pouquinho do que é essa reinvenção que tanto vendedores, quanto gestores de equipes comerciais, quanto donos de empresas, né, vão precisar fazer para que a gente consiga bater as nossas metas de forma sustentável. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês são algumas questões de como é que a gente precisa fazer essa passagem. E, é claro, vocês podem ficar super à vontade aqui interagindo. Eu, inclusive, Carlos, me dei ao luxo aqui de preparar alguns slides, tá? Então, eu vou tentar fazer Uma ver se palestra. funciona aqui, ó. Lógico, né? Já que... Então, espero que vocês estejam vendo aí, né? Vocês conseguem me ver ao fundo e tá aqui os slides. Mas eu acho que esse apoio visual, ele pode ser útil, né? Então, assim, eu gosto sempre de falar que a gente vive num mundo hoje onde nunca se falou tanto em digitalização e, ao mesmo tempo, humanização. Né? Duas coisas que parecem ser paradoxais, mas que precisam convergir. A gente vive num mundo hoje... Vocês estão ouvindo um ruído ou só eu? Muito leve, Não? Carol, muito leve. Muito leve, né? Então, beleza. Se estiver ruim, vocês me avisam, tá? Então, a gente vive num Uhum. mundo onde bater meta é fundamental, mas onde a gente também precisa ser consistente. A gente vive num mundo onde vender muito é premissa, mas vender bem também. Então, não adianta vender muito, tem que vender bem para vender sempre. E a gente vive num mundo onde a gente precisa misturar aí esse lado consultivo com esse lado agressivo. O pessoal tá reclamando do ruído aí, ó. Parece um barulho de ventilador. Tá com o ventilador ligado aí, Carlos Henrique? Ah, eu tenho um ventilador aqui. Deixa eu tirar Olá. aqui para ver. Ah, descobriram! Melhorou, pessoal? Outra coisa, outra vida. Era o seu ventilador, agora você vai morrer de calor, né? Então a gente tem Não, que ser tranquilo. consultivo a gente tem que ser consultivo em vendas, mas a gente também tem que ser agressivo e ao mesmo tempo aquela questão de esforço e resultado, né? Nunca se falou tanto em produtividade.
Então, quando a gente pega essas questões com as quais a gente vive hoje, a gente vê uma série de paradoxos. Mas, ao mesmo tempo que são coisas que parecem divergir, isso precisa convergir. Por quê? Porque tem que ser humano e tem que ser digital. Tem que vender muito e tem que vender bem. Tem que ser consultivo, mas não pode perder a agressividade em vendas. Tem que se esforçar muito, mas tem que entregar resultado. Então, essas coisas precisam funcionar, essas coisas precisam acontecer de forma juntas. E as pessoas se perguntam, tá bom, né? Mas e aí que o mundo mudou? Cara, e aí que se o mundo muda, a gente precisa promover algumas mudanças também. Então, um ponto que eu gosto sempre de destacar é que a gente vê um esforço muito grande, principalmente do varejo, tá? Em automatização, realidade virtual, ferramentas de CRM, inteligência artificial e toda a parafernália que a tecnologia nos permite. E isso é muito importante. A tecnologia é algo que a gente não pode desprezar, mas a gente tem que lembrar o seguinte: tecnologia é algo que iguala. O que vai nos diferenciar é a humanização. Ou seja, quando você investe no seu ponto de venda com uma série de recursos tecnológicos, o que você está fazendo? Você está tentando se igualar com a concorrência. Né? Quando você cria, bota um caixa automático, quando você tem o cartão da loja, né? Quando você faz o e-commerce, quando você. Enfim, né? Tudo que você automatiza, tudo isso é para você se igualar. O desafio é como é que eu me diferencio. E eu chego a me arrepio quando eu penso isso, né? A pessoa investe na loja, investe no mega ponto de venda, a pessoa investe em estoque, a pessoa investe em marca, porque às vezes compra uma franquia, só que se esquece do mais importante, pegar tudo isso e colocar na mão de um funcionário, muitas vezes mal remunerado, muitas vezes mal treinado, né? E que vai nada mais do que ele vai repercutir o tratamento que ele tem internamente com o cliente. Então, assim, não dá para esperar milagre. O nosso time, ele vai fazer com o nosso cliente aquilo que ele recebe lá de dentro. Então, se você tem uma cultura acolhedora, se você tem uma cultura onde o seu funcionário está em primeiro lugar, se você tem uma cultura que estimula o cuidado, o seu colaborador vai fazer isso com o seu cliente. Agora, se você tem uma cultura, né, de porradaria, de alta pressão, né, o importante é o lucro, o seu funcionário vai dar de funcionário, não vai olhar no olho do cliente, não vai chamar o cliente pelo nome, não vai acompanhar o cliente até a porta, não vai se preocupar em vender para o cliente mais do que ele quer, né? Não vai conseguir vender o que ele precisa. Então, quando a gente fala que tecnologia iguala, mas humanização diferencia, é importante a gente lembrar desse aspecto que é fundamental. O que vai fazer diferença na sua loja, legal você ter um ponto maravilhoso, legal sua vitrine estar em dia, legal você estar fazendo promoção, legal tudo isso. Mas se o time não tiver capacitado, não conhecer de produto, não conhecer de gente, não tiver amor por pessoas, cara, esquece. Você vai ser só mais um. E nos dias de hoje é importante a gente lembrar que fidelização é algo que não existe. Né? As pessoas não são fiéis a. Elas vão se manter ali enquanto fizer sentido. Então, por isso que muitas vezes, quando você tem um funcionário excelente, o que, que acontece? Deixa eu só colocar aqui um negócio aqui. Você luta para que esse funcionário permaneça com você. Agora, quando você tem um funcionário mais ou menos, você não faz muita questão, ele vai mudar de loja por conta de R$ 10. Então é importante a gente lembrar, e eu gosto muito dessa frase, vou até colocar aqui para destacar ela, né? É que assim, no mundo cada vez mais digital, a diferenciação é ser cada vez mais humana. Então, quanto mais a sua loja for humana, quanto mais a sua loja for capaz de entregar valor para o cliente por meio da relação entre as pessoas, mais você vai conseguir destaque, mais você vai conseguir rentabilidade, mais você vai conseguir frequência dentro da loja, mais você vai conseguir ampliar o seu mix e por aí vai. Então, quando a gente olha, eu estou falando de varejo, tá? Mas se você achar que eu devo dar exemplos do mercado B2B também, você fica à vontade. Quem tiver aí e quiser ir mandando perguntas, vai mandando que a gente vai calibrando essas expectativas. A verdade é essa. E aí a gente tem que lembrar, né? Todo mundo aqui é cliente. Aliás, a gente pode mandar coraçõezinhos. Eu amo quando vocês mandam coraçõezinhos. Fico toda feliz, tá? Volta a frase assim. Quer tirar um print? Eu deixo se vocês compartilharem depois, marcando a mim e o Sebrae, tá? Isso ajuda a gente no nosso processo aqui de divulgação. Então, assim, eu gosto sempre de lembrar isso, né? Todo mundo que está aqui, vou dar dica de B2B, pode deixar. Todo mundo que está aqui, independentemente de ser vendedor, de ser lojista, de ter uma empresa, enfim, você também é um cliente.
E como cliente, é importante a gente lembrar. E aqui eu estou falando de cliente de uma maneira geral. Eu não estou falando de consumidor, eu não estou falando de shopper. Eu estou falando de comprador. Eu estou falando de cliente. E aí um ponto importante, né? O seu cliente está muito mais informado. Ele tem informações que muitas vezes você não tem. O seu cliente está cada vez mais impaciente e o seu cliente está cada vez mais exigente. Então, vou dar um exemplo aqui de mercado B2B. Pelo amor de Deus, não marca reunião para apresentar a sua empresa. Ninguém merece isso. Então, seu cliente não tem tempo a perder. Não vai lá para fazer pergunta tosca. Não vai lá para poder ficar tentando descobrir qual que é a missão da empresa, porque isso está no site. Então, você precisa lembrar que tempo é dinheiro? Até pode ser, mas eu aprendi com meu amigo Fred Alecrim, né? Tempo é vida. Então, quando você, né, marca uma reunião com o cliente para chegar lá, abrir uma série de PowerPoints, né, com 112 slides para poder falar da sua empresa, de como ela foi fundada, de quais são os seus valores, qual que é o seu processo de trabalho, está falando de você. Quando um cliente entra na sua loja e você se empolga em falar do seu produto, você está falando de você. Venda não é sobre você, venda é sobre o outro. Então, quando você marca uma reunião, você tem que estar preparado, né? Ah, o que é B2B, o que é B2C? Já volto aqui. Quando você marca uma reunião, você tem que estar preparado para ter informações importantes sobre aquele cliente. Então, você vai dar um Google para ver as últimas notícias daquela empresa, você vai entrar no site do seu cliente, você vai entrar no LinkedIn do comprador, para você ter informações sobre ele e sobre a sua empresa. Quando você vai para o mercado B2C, você não tem a possibilidade de fazer essa pesquisa prévia sobre quem entra em sua loja. Mas você pode entender o perfil das pessoas que a frequentam, você pode entender como é que funciona a sua marca e o que ela quer comunicar. Então, quando eu estou falando de mercado B2C, eu estou falando de varejo, da business to consumer, né? Quando você vende para o consumidor final. Quando eu estou falando de B2B, eu estou falando de business to business. Então, imagina que eu tenho uma indústria, a minha indústria vende para o varejo, essa é uma relação B2B. Esse varejo vende para uma relação B2C. Então, só para a gente ficar aqui todo mundo na mesma página, tá? Então, esse é um ponto extremamente importante. O nosso cliente, eu gosto muito também de mostrar aqui essa figura, nosso cliente, que é o cliente 4.0, isso aqui é uma consolidação de uma série de pesquisas, ele está, de uma maneira geral, mais informado, mais impaciente e mais exigente. E aí vem aquela questão, né? Bem, se o cliente está mais informado, se o cliente está mais exigente, se o cliente está mais impaciente, o que acontece? A gente precisa mudar a nossa maneira de lidar com os nossos clientes. O nosso desafio, enquanto empresa, nesse caso, é a gente concentrar esforços em duas jornadas. Na jornada do cliente e na jornada do nosso colaborador. Ah, tem que ter visão cliente, é foco do cliente, é foco no cliente, é customer centricity. É tudo isso, é lindo. Mas você tem que lembrar que quem lida com o seu cliente é o seu colaborador. Então, é o vendedor, é o consultor comercial, é o que account manager. Então, assim, é muito importante que a gente entenda que tão importante o nosso cliente é o nosso colaborador. E aqui eu trouxe um dado muito interessante para compartilhar com vocês, que é de um livro que eu recomendo aos quatro cantos, além do Bora Bater Meta, claro, que é A Venda Desafiadora. E esse livro, ele traz uma pesquisa aqui que mostra quais são os motores de representatividade da fidelidade do cliente. Então, o impacto da marca e da empresa representa cerca de 19%. O produto e o atendimento que ele tem no pós-venda, 19%. A relação valor-preço, 9%. Pasmem, tá? Mas a experiência de venda impacta 53% na representatividade daquilo que mantém um cliente fiel. Lembrando que, né, fidelidade existe enquanto é bom para ambas as partes. Isso vale para um relacionamento amoroso, isso vale para amizade, isso vale para venda, né, profissional. O meu Instagram, para quem quer seguir depois, é @carolmanciola, tá? Tá fácil. Então, assim, essa pesquisa aqui que foi realizada, que foi apresentada nesse livro, A Venda Desafiadora, ele mostra o quanto a experiência de compra, a experiência de venda ela é importante. Então, eu vou dar dois exemplos aqui para vocês, Carlos, e você me diga se faz sentido ou não. Imagina que eu tenho uma loja de roupa. Roupa a gente compra em qualquer lugar. A gente vai numa livraria, livro tem em qualquer lugar. Você trabalha, por exemplo, numa loja que vende utensílios domésticos, né? Então, assim, geladeira da Brastemp tem em todo lugar. Por que que eu vou comprar uma geladeira da Brastemp na loja A e não na loja B, se é a mesma geladeira? Ah, porque está mais barato? Nem sempre, né? É claro que o preço, principalmente quando o produto é igual, ele tem um impacto grande. Mas
se você é um vendedor que consegue entender o cliente, se colocar no lugar dele, identificar qual é o problema dele, e você demonstra seriedade, ao mesmo tempo leveza, o cara vai fechar com você naquele momento. Quando o cliente diz para você no varejo que ele vai dar mais uma olhadinha, que ele vai dar mais uma pesquisada, na boa, você não foi consistente o suficientemente. Eu sei que é duro falar isso, tá? Mas assim, se o cliente se convenceu dos aspectos que você demonstrou, que se ele sentiu segurança em relação ao produto, se ele se sentiu amparado, se ele percebeu que ali tem alguém que capturou qual era a mensagem, ele vai comprar com você. Esse de só tô dando uma olhadinha e na volta eu compro. Na volta a gente compra, né? Que é o que a gente ouve muito a nossa mãe falar, né, quando a gente era criança. Tudo isso tem muito a ver com a gente. Então, quando a gente vai para o mercado B2B, a mesma coisa. Os clientes vão comoditizar o seu produto, eles vão dizer que o concorrente tem algo parecido, eles vão pegar a sua proposta, vão dar para o concorrente e vão pedir um preço menor. Se ele enxergar que a única coisa que vale num processo de vendas é o preço, desculpa, isso significa que o cliente não vê valor. E se o cliente ele não vê valor naquilo que você está vendendo, esquece. Isso significa que você é dispensável enquanto vendedor. Então, assim, eu digo que é muito duro falar isso, né? Mas se o cliente só quer preço, o vendedor é dispensável. Durmam com essa, chupem essa manga, vai incomodar, mas assim, mas o meu produto é igual. Você tem que ser o diferencial. Você tem que fazer a diferença. Está na hora de nós, vendedores, reconhecermos o poder que a gente tem nos negócios. A gente não está ali só para apresentar o produto, só para apresentar a empresa. A gente está ali para fazer a diferença. Então, quando a gente mostra essa pesquisa aqui, né, vou reforçar ela. Essa é uma pesquisa que traz esse dado muito interessante. Quando a gente traz essa pesquisa aqui, a experiência da venda. E a experiência da venda é você. A experiência da venda é a maneira como você lida com o seu cliente. E tudo isso faz muita diferença. Então, eu gosto muito de reforçar esse aspecto aqui. Vender é uma competência. Né? Vender é uma competência e, como toda competência, ela pode e deve ser desenvolvida. Então, vou aqui só para voltar aqui em alguns comentários que algumas pessoas fizeram antes de seguir, né, com o conteúdo. Mas assim, Bora Bater Meta é o nome do livro, conteúdo com leveza que bom, vai comprar roupa falando do meu ramo pela experiência que ele vai viver como perfeito, né? Então assim, eu sempre gosto de trazer alguns exemplos. A gente está falando de Sebrae, a gente está falando de microempreendedores, a gente está falando de pequenos empreendedores. Nem sempre a gente tem à mão todos os recursos possíveis. E o pessoal fala muito isso. Carol, eu concorro com grandes empresas, né? Eu concorro com empresas que vêm aqui, estão querendo me comprar, ocupar o meu espaço. Mas, assim, eu vou dar o exemplo meu. Eu tenho uma empresa de consultoria e, diante das gigantes, eu sou pequenininha. Por que eu incomodo? Porque, assim, naquilo que eu me proponho a fazer, eu faço com muita intensidade. Então, na hora que você tem um pequeno comércio, aquele seu pequeno comércio ele tem que ser um diferencial. As pessoas têm que gostar da sua loja, as pessoas têm que gostar do seu time, né? E quanto menor é o nosso negócio, mais a gente vai depender de gente, e mais a gente vai se diferenciar por meio das pessoas. Às vezes eu não tenho recurso para fazer grandes investimentos em plataformas digitais, para ter um Instagram lindo e maravilhoso, mas eu posso entregar valor para o meu cliente, né? Às vezes eu não tenho dinheiro para comprar um CRM, mas eu posso fazer uma lista de transmissão no WhatsApp e ter cuidado para não encher o saco do meu cliente todo dia com promoção. Né? Eu posso criar no Google Forms, né, um pequeno formulário para poder conhecer melhor o meu cliente. Eu posso ter uma caderneta, né, para poder fazer relacionamento e anotar a data de aniversário do meu cliente e me lembrar dele e dizer que naquele mês de aniversário ele tem 5% de desconto, 10% de desconto. Então, assim, a gente precisa movimentar a nossa comunidade, porque antigamente, né, Carlos Henrique, quando a gente fazia treinamento lá atrás, a gente adorava falar daquela pesquisa que dizem, né, eu nunca sei qual é a fonte real dessa pesquisa, mas dizem que é uma pesquisa do Sebrae, que diz o seguinte, que um cliente satisfeito, ele conta para pelo menos 3 outros clientes, né, a sua experiência. E um cliente insatisfeito, ele conta para pelo menos 10 outros clientes. Vocês conhecem essa pesquisa? Já ouviram falar dela? Eu queria dizer que essa pesquisa caiu por... Fonte desconhecida. Fonte desconhecida, né? Mas ela caiu por terra. Porque hoje a gente não está falando de boca a boca. A gente está falando de boca no mundo.
Um cliente satisfeito reclama no Facebook, reclama no Instagram, reclama no LinkedIn, reclama no Reclame Aqui, né? Ele coloca a boca no mundo. Assim como um cliente satisfeito, ele compartilha, né? Ele referencia. Hoje, o poder dos micro-influenciadores, né? Eu postei esses dias lá que eu estou meditando. Nossa, eu acho que umas 20 pessoas vieram me perguntar qual é o aplicativo que eu uso. Né? Quando eu posto que eu comprei um óculos novo, o pessoal acha lindo, as pessoas vêm me perguntar onde você comprou aquele óculos. Outro dia, eu postei a foto de um livro. E todo mundo falou, Carol, vai fazer o resumo. Eu falei, não vou, porque é uma porcaria. O título é maravilhoso, né? Reclama até no Tinder, é isso aí, Rê. Né? As pessoas reclamam até no Tinder, no Happn, no sei lá quais são os outros aplicativos de relacionamento amoroso que caíram por terra agora, porque é confinamento social. Dizem que os casados estão ganhando dos solteiros, né? Porque agora é o que tem em casa, né? Enfim, brincadeiras à parte. Mas é importante a gente lembrar, gente, que recurso não pode ser um problema, melhor, falta de recurso, porque a questão não é o recurso que você tem. Não adianta você ter uma Ferrari e você não saber dirigir a Ferrari. Então você tem que maximizar os seus investimentos, tentar buscar um retorno mais no curto prazo, pensando que é claro que nós, como microempreendedores, pequenos empresários, a gente está vendendo, né, a janta para pagar o almoço no dia seguinte. Mas a gente tem que lembrar que a gente vai ter que comer durante muito tempo. Então, eu acho que a gente tem que conseguir um equilíbrio, né, entre as ações de curto e médio prazo e as ações de longo prazo, porque a gente tem que lembrar da consistência. Faz sentido? Com certeza, Carol. É importante essas suas palavras e é importante a gente também refletir, principalmente nesse momento que a gente está um pouco enclausurado, né? O quanto a gente precisa desenvolver esse processo de venda, né, presencial, que as pessoas às vezes, assim, já estou investindo no Instagram, isso e aquilo, e se sente como, não, já estou bem. Não, não é assim. Existe um processo de educação própria, né, de educação da equipe, que precisa ser feito para que as pessoas realmente consigam vender bem, né? Então, esse é um Perfeito. processo bem estruturado. Então, a gente tem que aproveitar esse momento para poder se qualificar. O Sebrae está com diversas lives aí. Travou. Assim, essa crise Travou. ela não vai parar agora, né? Agora é só o vírus. Depois é o processo recessório, as mudanças que precisam ser feitas, as adaptações. E assim, o empreendedor pode contar com o Sebrae, né? A gente não vai parar, a gente vai fortalecer nesse novo momento. Então, assim, a ideia é Exatamente. justamente essa. Está entrando aí um grande consultor da área de venda do Sebrae, o Márcio Maia, que tem um Márcio trabalho Maia! Nossa Senhora, quanto tempo, que tem um Márcio trabalho Maia! muito bacana. Ele Você falou, sabe ele já que tinha me dito que hoje participaria, né? certo? Pô, Então, Márcio assim, Maia da época de Sebrae, né? é um consultor e uma Inclusive, pessoa super amiga, eu uma tava pessoa outro super dia. amiga que tem feito um trabalho brilhante na área de alimentação fora do lar, né? Então, com certeza, isso vai fortalecer os empreendedores dessa área, né? Queria só dar um recado aqui, Perfeito. Carol, que tem um empreendedor que colocou aí uma postagem até. A gente sabe que é dramática porque as pessoas estão sofrendo, né? Ele tem uma empresa de material de construção e assim, a primeira pergunta é: boleto, tenho para pagar e a crise chegou. E essa história que fluxo de caixa de micro e pequena empresa tem 26 dias é para algumas empresas, alguns negócios. Outras não tem nem 3, 4 dias, né? Então, a ideia é justamente essa. A gente, através do Sebrae, vai desenvolver uma série de trabalhos, uma série de capacitações. O governo está lançando uma série de medidas para poder dar uma segurada nesse processo. E o nosso papel é justamente, nesse momento, fazer com que vocês possam estar informados e aproveitar esses benefícios, né? Então, vão existir diversos benefícios e aqueles que realmente puderem aproveitar esse benefício é que vão ter, digamos assim, um diferencial nesse novo momento. Eu vou fazer uma parada rápida aqui em relação ao conteúdo para poder falar para esse microempresário que tem um fluxo de caixa extremamente apertado. Galera, é o seguinte, na hora que o negócio bater, a primeira coisa é olhar para a grana, né? Então, é olhar para o fluxo de caixa, entender que fôlego você tem, se é 1, 2, 3 dias, e aí você começa a pensar no que você vai conseguir diminuir e no que você vai conseguir ganhar.
Então, acho que são dois pontos importantes. Tem muita gente somente preocupado na redução. Né? O que é que eu diminuo de custo, o que é que eu diminuo do custo? Mas a gente vai ter, esse é o momento que a gente vai ter que reinventar os nossos negócios. Então, assim, essa é a hora de reativar os contatos via WhatsApp, via as redes sociais. É muito importante que a gente, nesse momento, se concentre os nossos esforços não somente na redução de custos, mas o que a gente pode fazer para ter algum tipo de renda nesse período. E eu acho que empreendedor, né, e eu aprendi isso quando eu fiz o Empretec, né, algum tempo atrás, o empreendedor é aquela pessoa capaz de gerar trabalho e renda, independentemente de ter um emprego. Então, é aquela hora que você, de fato, vai se reinventar. Então, assim, lá no meu prédio tem gente vendendo brigadeiro, gente vendendo marmita, gente vendendo faxina, porque a gente tem que passar por essa crise para poder sobreviver. E um ponto importante, talvez a gente não saiba, né, o que fazer agora, mas a gente tem que estar muito preparado para quando essa crise passar. Porque é esse momento em que a gente vai conseguir fazer a diferença. Então, tem que aproveitar esse momento de alguma forma, gente. Não adianta surtar, não adianta chilicar, tá acontecendo isso aí, para a gente poder se fortalecer. Então, busca parcerias. Sabe aquele concorrente? Transforma ele num parceiro. Busca autoridades, reativa seus contatos e aprende. Aprende que esse tipo de coisa a gente não tem que fazer somente na hora da crise. Né? As pessoas que fortaleceram suas relações ao longo do período bom provavelmente vão sair dessa com muito mais facilidade do que aquelas pessoas que se enclausuraram durante esse período, se fecharam e não conseguiram enxergar esse processo a longo prazo. Então, acho que também é um momento da gente revisar a nossa vida, revisar as nossas relações e entender que network é uma coisa que tem que estar sempre ativo. Ah, eu não tenho tempo para ir num curso, eu não tenho tempo para ir numa palestra, cara, tem que ir. E não é só pelo aprendizado, não, é pelos contatos que você faz. Então, eu lembro que a primeira vez na vida que eu fui para um curso, eu fui lá, peguei o jornal de domingo, tinha os cursos gratuitos do Sebrae, eu me inscrevi, eu tenho as anotações até hoje, depois vou até postar isso aqui, né? E foi isso que foi me abrindo, ampliando a minha consciência, abrindo o meu olhar, fazendo com que eu buscasse mais pessoas e aprendesse, não somente com quem estava no palco, mas também com quem estava na plateia. Então, é muito importante nessa hora a gente buscar pessoas que estão passando pela mesma situação que você, não para chorar pitangas, mas para se fortalecer. A gente aqui, enquanto consultoria, a gente se conectou com várias outras consultorias para poder fazer comunicados aos clientes, para poder tentar ações de se fortalecer, né? Fechar uma empresa aqui, abrir um cowork lá, fazer ações online. Então, essa é a hora da gente se unir e não na hora da gente se degladiar. Então, é super importante que a gente pense nesse processo. E a ideia, inclusive, do que a gente está falando aqui, é pensar nessa reinvenção. Tô vendo que está surgindo aqui um monte de outras perguntas, eu vou voltar para o conteúdo, depois eu volto nelas, mas eu queria muito reforçar essa frase que eu trouxe aqui para vocês, que vender é uma competência. E como toda competência, pode e deve ser desenvolvida. Então, não acho que é porque você tem uma loja há muito tempo, que porque você é vendedor há muito tempo, você já sabe vender. Nunca se falou tanto em reaprendizagem, que é você aprender a fazer algo que parece que você já sabe. Mas todas as mudanças no mundo, elas vão gerar a necessidade da gente promover mudanças na gente mesmo. E eu vejo muito empreendedor, Carlos Henrique, com vergonha de vender. Porque vendedor é chato, porque vendedor empurra as coisas, né? Porque eu vou ficar abordando as pessoas. Eu sei, sabe o pessoal que vende Avon, Tupperware, Natura? Tem aquela cultura, né, Carol? Se não der para alguma coisa, vai dar para vendedor, né? Então, cara, se tem não que fizer tirar nada, isso se da estudar, vai dar para cabeça. vendedor. Vendedor tem que ser um cargo importante. altamente especializado. Sabe? Totalmente especializado. Tem que estar E assim, muito especializado, tem que estar buscando conhecer a toda hora para poder realmente ligar. E assim, às vezes muitas pessoas falam, não, isso eu não vou fazer, isso eu vou delegar a um funcionário. E às vezes o maior papel de vendas está com o empresário. Sabe? Exatamente. Então, o empresário ou o líder, ele precisa estar antenado com todas as ferramentas que ele precisa vender, porque é ali que está o coração da empresa, né? A empresa vive de vendas. Certo? Então, é obrigação das pessoas que estão à frente de negócio buscar entender o que é vendas e praticar isso de forma constante. E, além de tudo, amar aquilo que ela faz, né? Entregar ao seu cliente aquilo que ela tem de melhor. Então, esse é o momento que se espera do vendedor. Exatamente. E aí tem uma coisa importante: venda não se delega. Venda não se delega. O dono da empresa tem que estar conectado à área de venda de alguma forma, gente. Isso não significa que você vai ficar na ponta vendendo ou não. Muito pelo contrário.
Tem que ter gente vendendo para você, porque você precisa fazer com que o seu negócio cresça. Mas você tem que olhar para funil, você tem que olhar para a venda que entra, para a venda que sai, para cliente que entra, para cliente que sai, tem que olhar a taxa de conversão, tem que olhar mix. Você tem que olhar os seus indicadores. Esse é o seu boletim. É isso que vai dizer para você o seguinte, ó, meu fluxo de clientes, ó, tem gente que pediu aqui a tabela, eu vou deixar ela aqui enquanto eu falo. É importante pensar o seguinte: quantas pessoas estão entrando na minha loja, quantas pessoas estão comprando? Quantas propostas eu enviei, quantas propostas eu converti? Os clientes que compraram, compraram por quê? Os clientes que não compraram, não compraram por quê? Qual que é o ticket médio que eu estou vendendo? Qual que é o número de peças por atendimento que eu estou conseguindo fazer? O que está saindo, o que não está saindo? Quais são os produtos que mais vendem, quais são os produtos que menos vendem? Então, assim, ó, é muito importante que a gente tenha isso na ponta da língua, né? Isso tem que estar norteando as nossas ações. E eu trouxe aqui para vocês uma coisa que eu gosto muito de compartilhar, que é um pouco desse paradigma de vendas. Por quê? Porque durante muito tempo, vender era isso aqui, ó, né? Você tinha que vender a qualquer custo, de qualquer jeito. Você tinha que conhecer características de produto, processo e procedimento. O bom vendedor era aquele que falava um monte, que diminuía custo, ou seja, que dava desconto. Era aquele cara que só sabia executar. Um cara manipulador, dissimulado e focado em vencer. Então, assim, se você pegar os vídeos do Porta dos Fundos, do Parafernália, é todo mundo sacaneando o vendedor. Né? Ah, porque vendedor empurra, porque vendedor é chato, né? Porque vendedor manipula, porque vendedor mente. E assim, não cai mais nessa, não funciona. Tem que vender bem para vender sempre. Isso é muito importante, né? Não adianta vender uma vez, empurrar tudo, fazer o cliente comprar. Porque muito mais importante do que a satisfação do cliente, que é importante, é o sucesso do cliente. Depois eu compartilho esse material. Quem quiser me pede via direct, eu compartilho com vocês, tá? Mas aqui para mim tá super legível. Pronto, pode ser a internet de vocês também. Né? E aqui é um ponto importante. Isso é como tem que ser. A gente tem que vender de forma sustentável. A gente tem que conhecer não só vantagem e benefício, mas a gente tem que conhecer as aplicações, para que serve o nosso produto. A gente tem que entender quais são as tendências que afetam o nosso cliente. A gente precisa entender que tem que dialogar, ampliar ganho. O vendedor tem que pensar assim. E vendedor, gente, ele tem que influenciar de uma autêntica, focando na parceria. Então, tudo isso é extremamente importante. Você tem que ser um cara autêntico. Ah, entrei na loja, experimentei a calça jeans. Ficou apertada, o que o vendedor fala? Vai ceder. Ficou folgada, vai ajustar. O sapato ficou folgado, ele vai ajustar. Se ficou apertado, vai ceder. Para de mentir para o seu cliente para garantir uma venda. Não tem que ser dissimulado, não tem que dizer que aquele é melhor, não tem que dizer que ficou lindo, tem que ser autêntico, porque o cliente ele quer isso, ele quer um especialista. No mercado B2B, que eu estou falando de uma venda complexa, que demora para ser realizada e que gera um nível de recorrência, cara, né, é fundamental. O cliente, se ele acredita em você, se ele conecta em você, se ele reconhece em você um especialista, alguém capaz de entregar valor, é outra história. Então, assim, a gente vai ter que quebrar muito esse paradigma. Eu vejo muita gente falando, chamando o vendedor de consultor de relacionamento. Cara, vendedor é vendedor. Pode ter nome de key account, pode ter nome de gerente de relacionamento, pode ter o nome que for. Vendedor é vendedor. E a gente tem que valorizar isso, a gente tem que ter orgulho disso, mas também não é só valorizar e ter orgulho, não. A gente tem que valorizar, a gente tem que ter orgulho e a gente tem que se capacitar. Né? Então, assim, eu pego aqui, ó, na minha frente, né? Livro, Rancharan, o que o cliente espera que você faça. Livro, Gestão Estratégica de Cliente. Deixa eu fazer o jabá aqui, né? Bora bater meta. Então, assim, você pega aqui ao meu redor, é muito livro. Ah, Carol, mas os livros são teóricos. Cara, teoria é construída com base na prática. Então, assim, quer ser inteligente? Aprenda com os erros dos outros. Então, participe de associações comerciais, participe de reuniões, troque informações, tenha grupos de WhatsApp com outros empresários, estude, participe dos cursos do Sebrae. O Sebrae é um mega, fazendo jabá aqui, né? Mas, assim, o quanto o Sebrae pode te apoiar, desde a concepção do seu negócio, né, até o crescimento dele. Isso. Então, assim, às vezes você não sabe nem por onde começar, Carol, onde é que eu busco crédito, onde é que eu busco parceiro, como é que eu entendo mais de marketing. Você tem hoje, no nosso país, uma instituição como o Sebrae que existe
somente é essa a missão do Sebrae, é apoiar o micro e pequeno empreendedor. Então, assim, se você não se E conecta em agora, instituições Carol, como mais do que essa, nunca, agora, Carol, a gente vai entrar com um processo de apoio do... muito forte ao empreendedor, né? Com qualificação, com consultoria. A gente sabe que os empresários agora vão estar cheios de dores, porque essas dores vão incomodar realmente mais do que nunca, né? A gente estava em um processo aí de, digamos assim, de pós-crise, né? Que não foi um crescimento vertiginoso, mas foi um crescimento. E esse crescimento, assim, agora foi subtraído de forma abrupta, né? Então, empresários deixam de faturar e nunca vai ser mais do jeito que era antes, né? Então, não vai. as pessoas vão ter receio de frequentar grandes eventos, as pessoas vão ter receio de se aglomerar, a gente não vai ter digamos, o sentimento de fim de crise, enquanto nenhum país do mundo ainda nunca mais não tem mais esse tipo de vírus, né? Então, assim, a gente vai ter uma série de receios. E é importante a gente saber viver nesse novo cenário, né? E o Sebrae vai estar aqui disponível para isso, para poder ofertar a melhor informação, ofertar a melhor consultoria, ofertar o melhor atendimento para poder fazer com que esses empresários eles tenham uma nova linha de atuação, tenham um novo caminho para poder seguir. Então, esse vai ser o principal Perfeito. papel do Sebrae, né, nesse novo contexto, né? E uma coisa que eu acho que é importante, Carlos Henrique, a gente reforçar nesse momento, é que, assim, todas essas iniciativas, elas também têm que ser cuidadosamente avaliadas. Então, assim como você tem instituições sérias, você vai ter muita gente tentando se aproveitar da fragilidade, tanto emocional quanto financeira, né? Essa crise, isso que a gente está vivendo, a gente não sabe se vai durar mais uma semana, mais 15 dias, mais um mês, mais 3 meses, mas uma coisa que é importante a gente ter clareza, vai nivelar todo mundo por baixo. Então, Uhum. assim, as grandes empresas vão ter que repensar, porque a gente está falando de demissão de gente, a gente está falando de dinheiro deixando de circular na economia, tudo vai ter que ser repensado. Né? Eu disse algumas vezes já no meu Instagram, fiz alguns posts falando sobre isso, o vírus não veio ensinar nada para a humanidade. Para com essa balela, o vírus veio para ensinar, a gente não veio. Nós é que, como seres humanos, temos que ter a capacidade de aprender com tudo. Então, não é só Uhum. com o vírus, né? A gente tem que aprender olhando a grama do vizinho, a gente tem que aprender com posts da internet, a gente tem que aprender com os nossos filhos, né? Quem é o cara, né? Eu tenho 2 crianças em casa. O que eu aprendo com essa molecada, né? Porque você tem que estar o tempo inteiro se ressignificando. E um ponto que é importante e que vai fazer a diferença não adianta focar só no seu produto, não adianta focar só no seu ponto, não adianta focar só na sua apresentação. Você tem que focar em como você vende. E aí eu trago aqui mais uma frase de destaque, né? Que a maneira como se vende, né? Ela é tão ou mais importante do que aquilo que se vende. Por quê? Porque o produto, né? Isso pode ser copiado, né? O serviço pode ser copiado. Aquilo que você faz, o outro pode fazer. Mas como você faz, só você pode fazer. Então, as empresas elas podem te dar direcionamentos do que fazer, mas assim, é esse face to face, é esse tete a tete, é esse cuidado em toda a cadeia de valor, em todo o processo é que vai fazer a diferença. Então, quando a gente fala do desafio da venda presencial no mundo digital, vai diminuir a venda presencial? Vai. Vai diminuir o número de vendedores no mundo? Não vai. Mas o que permanecer, o que sobreviver a tudo isso, vai se tornar muito mais valorizado. Né? Nunca na história desse país houve um movimento tão grande para as pessoas comprarem do microempresário, olharem para o microempresário. Então, de alguma forma, isso está chamando a atenção para a gente. E é aquela história, tem gente que nunca fez nada e vai ser esquecido e vai quebrar. Mas tem gente que plantou a vida inteira e talvez essa seja um bom momento para a gente poder fazer a colheita. Então, se tem uma coisa que é importante a gente lembrar nesse processo inteiro, é que assim, o plantio é livre, a colheita é obrigatória. A gente vai ter que plantar cada vez mais e vai ter que fazer o que eu chamo de objetivo 5G, né? Tem que ser bom para você enquanto pessoa, para você enquanto profissional, tem que ser bom para o seu cliente, tem que ser bom para a sua empresa, mas também tem que ser bom para o mundo. Então, assim, enquanto a gente não enxergar isso de uma forma holística, a gente não vai estar se posicionando. E se a gente quiser que as coisas façam sentido, a gente precisa sentir essas coisas. Então, a conexão emocional, a humanização,
tudo isso é extremamente importante para o nosso processo de diferenciação e sobrevivência, né? Um vírus como esse vem para dizer assim, ó, você é todo mundo. Ele vem para falar exatamente o que a nossa mãe falou para a gente a vida inteira. Você não é todo mundo. E agora vem dizer, não, você é todo mundo. Então, assim, a partir do momento em que você é todo mundo, a pergunta é, o que você está fazendo por esse todo mundo, já que você faz parte dele? Então, assim, as empresas vão ter que se ressignificar. Uma das coisas que a gente tem sugerido muito, né, as pessoas, que assim, ó, essa é a hora de gerar valor, não é a hora de extrair valor. Eu vi isso também esses dias numa live, achei fantástico. Essa é a hora de não ser oportunista. Se você for oportunista agora, pega o preço da água e sobe, pega o preço do livro e sobe, pega o álcool em gel e sobe, pega tudo que é essencial e sobe, sabe o que vai acontecer? A crise vai acabar. E a crise vai acabar, mas sua reputação vai continuar. E aquilo que você fez na crise vai falar muito sobre você. E pode ser que você surfe essa onda, mas que tu vai tomar um tombo, um caldo, vai rolar na beira da praia. Caldo bem tomado, né, Carol? Então, assim, Isso é uma um verdade. caldo bem, falando no meu baianês, né? Vai tomar um caldo bem tomado. Porque isso vai durar pouco tempo, gente. Ah, vou tirar tudo que eu posso, vou ser oportunista. Aproveitar uma oportunidade e ser oportunista são coisas diferentes. Então, assim, não queira aproveitar esse momento para lucrar com a crise. Claro, tem gente que vai ganhar mais dinheiro, o supermercado está faturando mais, a farmácia está faturando mais, natural. Mas você querer aumentar preço, né, e cobrar mais, cara, é hora de gerar valor, não de extrair valor, que isso fique muito claro. E uma das maneiras, né, que a gente tem de gerar valor é pensar no nosso processo de vendas de uma forma mais completa. Eu tenho aqui um esqueminha simples, todo mundo deve conhecer, que assim, toda venda ela é composta desses 7 passos. Ah, você pode diminuir em mais passos, menos passos, mas assim, a sequência é essa. Então, assim, se você quer fazer uma venda de qualidade, e aí, independentemente de você estar no mercado B2B ou B2C, você tem que pensar que você primeiro tem que se preparar, tem que se planejar. Então, assim, ó, como é que você se planeja hoje? Quais são os indicadores para os quais você olha todos os dias? Como é que você, né? Então, vou dar exemplos aqui. Mercado B2C. Você conhece seu portfólio? Você conhece seu cliente? Você conhece seu concorrente? Você sabe o que seu cliente quer? Você sabe como é que estão seus estoques? Sua vitrine está ok? Sua loja está pronta? Seu sistema está funcionando? A luz está acesa ou tem alguma lâmpada queimada no meio da loja? Então, isso é preparação. No mercado B2B, né, assim, você entrou no site do seu cliente, você mapeou os seus concorrentes, você olhou o histórico da visita passada para poder garantir que você vai gerar uma sequência. Então, assim, não dá para começar uma venda sem estar preparado. Quando o cliente te recebe ou quando ele vai até a sua loja, ele está te dando confiança. E o que você faz com isso? Né? Se você não estiver preparado, você não vai conseguir ter segurança suficiente para demonstrar para o cliente a segurança que ele precisa. E aí você vai para a primeira etapa do face-to-face, que é a aproximação. Como é que você se aproxima do seu cliente, né? Oi, posso te ajudar? Não, só estou dando uma olhadinha, né? Então, assim, ó, posso te apresentar a minha empresa? Para quê? Então, esse momento do primeiro contato, ele é importante, né? Essa coisa da empatia, essa coisa da simpatia, essa coisa da conexão empática, ela faz muita diferença. É horrível entrar numa loja e as pessoas ficarem, e aí, mocinha? Ô, Ninha, vem cá, ô, minha lindeza. Meu, pergunta meu nome, usa meu nome. É horrível você receber um vendedor do B2B, ele não saber o que sua empresa faz. Né? Se você vem aqui apresentar para posicionar uma solução sua, no mínimo eu espero que você tenha entrado no meu site, né, e descoberto o que é que eu faço. Então, esse primeiro momento, esses primeiros 15 segundos iniciais de contato, eles podem fazer com que o cliente siga com você ou que ele te dispense. Então, a aproximação, ela tem que ser muito relevante. O cliente tem que... Eu brinco que no varejo é uma coisa tão simples. É só mudar o posso te ajudar para o como posso te ajudar. Porque quando eu falo posso, é sim ou não. Quando eu pergunto como, eu já estou dizendo, eu vou te ajudar, meu amigo. De alguma forma, eu estou aqui para isso, eu existo para isso. Eu não estou preocupado se você vai bagunçar minha sessão. Eu não estou preocupado se você vai derrubar a loja inteira e não vai levar nada. Eu não estou preocupado se você vai me fazer 400 perguntas só para poder fazer orçamento. Eu estou aqui para te ajudar. Então, é como posso te ajudar. No mercado B2B, é ir com a proposta de valor, é ir para ensinar o cliente alguma coisa. E aí sim você vai para a etapa da investigação. Obrigada. Quando eu falo em investigação, eu estou falando assim, ó, o que você vai descobrir sobre o seu cliente? Ah, que número calça?
Não, cara, é sapato para festa, é sapato para trabalho, tem que ser confortável, é para o dia a dia, é para trabalhar, né? Você tem que entender qual é a aplicação, para que que ele vai usar. Né? A pessoa vai vender um celular. Outro dia eu fui comprar um iPhone novo, desculpa o jabá de novo. E eu falei, pô, mas esse iPhone novo é muito caro. Aí meu marido falou assim, mas meu amor, é a sua principal ferramenta de trabalho. Você usa mais seu celular do que seu computador. Aí eu falei, realmente, merece um investimento. Se o vendedor de uma loja de celular chega para mim e fala isso, é diferente de falar que tem câmera XPTO. Não, Carol, isso aqui é seu trabalho, você é um influencer. Você tem que ter a melhor câmera, você tem que ter a melhor velocidade, né? Você tem que entregar valor. Isso muda a percepção que eu tenho do meu produto. A mesma coisa quando você vai para o mercado B2B. Que perguntas você vai fazer para o seu cliente para poder entender quais são os desafios que ele tem. Não se preocupe em vender, cara. Quanto mais preocupado você está em vender, menos você vende. A sua preocupação tem que estar no seu cliente. Então, você vai vender para um varejista, cara, como é que está seu negócio, como é que está seu faturamento, como é que está seu mix, como é que está seu movimento, como é que estão seus funcionários. Por quê? Porque tudo isso ajuda você a entender quais são as dores e ajuda você a fazer uma conexão entre aquilo que você tem para vender e aquilo que o cliente precisa comprar. Então, eu costumo dizer, inclusive, que vender não é empurrar, vender não é dissimular, vender não é convencer, vender não é persuadir, vender é conectar. Então, se você consegue promover uma Perfeito. conexão entre aquilo que você tem para vender e o que seu cliente precisa, e aí tem um ponto, Carlos Henrique, que é muito importante. As pessoas confundem vender com atender. Aliás, se na sua loja o pessoal é chamado de atendimento, mude o nome, é vendedor. Ah, não, Carol, porque vendedor parece agressivo. Ah, não é agressivo não, gente. O papel dele é vender é conectar. Porque atender é ser muito reativo. Por exemplo, eu entro numa loja para comprar uma caneta. Ah, você tem caneta rosa? Tenho. Quanto custa? R$ 10. Tá aqui. Vendi. Eu fiz uma venda, Carlos Henrique. O cliente Entregou que um produto. comprou, ele entrou na loja, perguntou se tinha o produto e entregou o produto. Eu não vendi, gente. O cliente que Especificou. comprou. A venda é feita quando eu entendo o seguinte, mas é só uma caneta que você precisa? É uma caneta espera. Você prefere ponta fina ou ponta grossa? A pessoa fala, não, porque tem diferença. Ah, porque de repente, né, se você quer uma escrita mais macia, você tem essa. Se você quer uma escrita mais leve, você tem... É para escrever muito ou para escrever pouco? Então, são algumas perguntas que você faz, e aí, ao invés de levar uma caneta rosa, eu levo um conjunto de caneta. E não é porque ninguém me empurrou nada, não. Eu não vou me arrepender daquilo, não. Aquele vendedor teve a capacidade de se conectar comigo e entender que eu precisava muito mais do que de uma caneta rosa. Esse é o nosso desafio. Atender é entregar o que o cliente quer. Vender é descobrir o que o cliente precisa. Dá muito mais trabalho, mas gera muito mais valor. Você quer na Carol, sua loja, que seu time. Oi, perfeita a diga. abordagem. Eu só vou colocar aqui, está quase chegando no final aqui do tempo, né? Porque eu comecei um Sim. pouquinho antes a live. A gente tem mais uns 5 minutos. A É gente tem verdade, mais tem uns mais cinco 5 minutos, minutos aí. é. Isso, a gente tem mais uns 5 minutos. Só queria responder uma coisa aqui ao pessoal que está perguntando algumas informações sobre a questão de boleto do MEI. Olha, é interessante que cada um de vocês aí entre em contato com o 0800 570 0800 e vocês vão ter um atendimento personalizado e vão poder discutir essa situação do boleto, dos vencimentos, coisas desse tipo que estão referentes ao DAS do seu negócio. Né? Então, eu peço que entre em contato com o 0800 570 0800. Eu vou dar minhas palavras aqui, Carol, e que vai finalizar é você, tá bom? Fechado, fechado. Eu queria imensamente te agradecer. Você tem uma competência fantástica, né? Assim, a gente está vendo aqui as publicações do pessoal, pedindo aí seu Insta, né? @Carol Manciola, com L só. Então, muito, muito interessante sua abordagem, suas palavras, as pessoas querendo você nas empresas dela, e é isso mesmo, essa grande possibilidade que o Sebrae tem é de se conectar, né? Não é só entregar um produto, vender um produto, é se conectar às pessoas de qualidade que são capazes de levar o conhecimento para junto das empresas, né? Então, temos uma série de oportunidades, queremos aprender sempre com pessoas como você. A gente sabe que essa situação é o mundo todo passando por uma crise, né? Eu estou até tentando ver se eu trago um empresário que tem uma empresa no exterior para ver se a gente discute com os empreendedores aqui através desse canal para entender
que essa crise é do mundo todo. Mas é isso aí. Tem muita programação bacana no @Sebrae Atende e peço a todos que acompanhem sempre. Fica contigo, Carol. Muito obrigado, viu? Obrigada a vocês. Galera, algumas palavras finais rapidamente aqui. Primeiro, segue lá, @Carol Manciola. Eu despejo conteúdo todo dia, eu faço live todo dia, estou sempre postando coisas interessantes, respondo a todos os directs na medida do possível. Um ponto importante, eu também estou com uma série de lives aí durante a semana, então hoje à noite tem live, amanhã tem mais 2 eventos, enfim. Eu estou tentando atender a todos os meus parceiros, né? O Sebrae é um deles, então são temas diferentes. Então, em algum momento eu vou falar só de B2C, em alguns momentos eu vou falar só de B2B, em outros momentos eu vou falar de gestão de home office. Então, quero que vocês também fiquem à vontade para participar desses outros movimentos e dizer para vocês o seguinte como mensagem final, tá? Eu vou até deixar aqui, ó, eu gosto tanto desse slide, deixa eu ver se ele tá aqui, que é esse aqui, ó. Nesses tempos aqui, é lembrar disso aqui, ó. Se você não der o melhor de você, você não vai conseguir o melhor do outro. Então, se tem uma coisa importante nesse momento, é dar o melhor de si, é dar tudo de si. Então, assim, eu costumo dizer que transborde o seu melhor, transborde o seu melhor, que a vida retribui. Então, assim, a gente vai passar por essa, tá todo mundo na mesma situação. O objetivo agora, o foco agora é a gente se fortalecer e sair dessa crise melhor do que a gente entrou. Talvez a gente não saiba o que fazer nesse período, mas a gente tem que pensar em como a gente vai se recuperar rápido desse processo. E com certeza vocês podem contar aí com o Sebrae, né? E podem contar aqui com a gente também, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Espero que a gente se veja em breve, Carlos Henrique. Prazer, todo nosso. Bota aí um par de coração que a gente vai se despedir. Viu? Corações aí na despedida. Bota aí esse coraçãozinho na despedida que isso vai fazer com que motive a gente sempre fazer mais. Tem muita programação bacana. Estou aqui, enquanto estava com vocês, um pouquinho antes, já fechando a programação da semana que vem. Então, é nesse sentido que a gente quer, no máximo, assim, poder beneficiar vocês, todos vocês que estão acompanhando aí o canal. E acompanhem também o canal da Carol, que tem muito conteúdo de qualidade. Sempre estou participando de uma live ou outra aí, para poder fortalecer essas redes, para criar essas conexões, né, Carol, que a gente precisa da vida. Então, grande abraço. Um dia foi um prazer te conhecer e é um imenso prazer ter você como amiga, como parceira, com essa competência gigantesca que você tem. Grande abraço. Fechado, ó. Tamo junto, ó. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí a todos.